Shalom para todos! Eu gostaria de falar hoje de temas que eu não falei na primeira parte. O tema de Edom, a cultura de Edom, o carnaval, a festa de Edom, pode se alastrar e se aprofundar bastante. E ficaram temas importantes de fora, que me parece importante revelar para vocês também eles. Também responder certas perguntas que me chegaram após o vídeo e acrescentar entendimento em outros pontos que já foram falados parcialmente na primeira vez. O primeiro tema que eu quero tocar é sobre a fantasia e a máscara. Vocês podem assistir o que já foi falado na primeira vez. Mas tem um ponto que eu não coloquei ênfase. Os sábios nos explicam que quando eles vestiam as máscaras, no começo, a tradição era para ocultar a identidade da pessoa. Lá na primeira parte eu coloquei ênfase que eles queriam ocultar a supervisão de Hashem, a face do Supremo em relação a eles. Agora é o contrário. Eles queriam usar a máscara no começo para ocultar a identidade deles dos demais, para assim poder se permitir a colocar para fora todos os desejos, as fantasias deles, sem ser reconhecido. E assim não, pelo receio da reputação de cada um, pelo orgulho próprio que cada um tem, ainda mais que o tema de Edom está muito conectado com o orgulho. O tema do vermelho, do orgulho, do fogo, está muito conectado com o Edom. Então, eles podiam se conter para não fazer certas coisas, porque as pessoas estão olhando, vai afetar a reputação deles, eles vão ter vergonha, uma certa vergonha das outras pessoas. Então eles colocavam uma máscara e assim se permitiam fazer o que quiser. Se sentiam à vontade a colocar para fora todos os desejos sem limites, sem atacar a reputação. A gente vê também, na essência de Edom, essa ideia que o mesmo a falsa humildade vem de um orgulho. O orgulho de não aceitar e rejeitar as palavras dos sábios gerou uma falsa humildade, que toda a ideia foi construída a partir dessa falsa humildade. Mas se vocês repararem, tudo começou do orgulho de não querer se submeter aos ensinamentos dos sábios, à orientação dos sábios, e assim começar uma nova linha. E aí é nessa nova linha pregar a humildade. E tudo foi gerado, toda essa ideia da aparência, da fantasia, aparentar a beleza, o amor, a fraternidade, e por dentro ter esse orgulho, os desejos, e saber como colocar para fora isso, para não afetar essa imagem criada, a máscara da máscara, para poder fazer o que quiser. A ideia da fantasia também é um dos motivos que era usada a fantasia. Como eu falei, os motivos e os costumes nem sempre são conscientes. Às vezes, e muitas vezes, a maioria das vezes, vem como uma expressão do que acontece no mundo espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas já não precisam mais de máscara, e já conseguiram mudar os conceitos e os valores da humanidade. Muitas coisas que antes era vergonhoso, hoje é orgulhoso. Tem inclusive aqui em Israel a marcha dos homossexuais, que se chama a Marcha do Orgulho. É orgulho. Mudaram toda a visão do tema com essa máscara que eles colocaram na realidade. Saiba também, é muito importante essa informação, que todo o tema da libertinagem é muito ligado ao tema das forças de impureza, do satanismo. Está muito conectado um com o outro, porque dessa maneira eles sugam das pessoas a energia dela através desses desejos descontrolados. Eu escutei já relatos de pessoas que eram médiums, são médiums, e que elas estavam muito imergidas nesse tema de bruxaria, ocultismo de forma genérica, e também da bruxaria e magia, e outras pessoas que tinham contato com médiuns, no espiritismo ou em outros centros de ocultismo. Eles dizem que viam com os próprios olhos como os espíritos e entidades se encostavam e sugavam das pessoas. Como os sábios da Torá já falam que isso acontece, mas eles me relataram sem saber da Torá, coisas que eles viram, que está compatível com a Torá. Eu não sou testemunhas como eles são, eu só estou relatando o que eles falaram. São pessoas que são médiuns, que trabalhavam nesses lugares, e alguns ainda trabalham nesses lugares, Deus nos livre, que eles relatam que veem que espíritos e entidades se encostam, se grudam na garganta da pessoa que bebe o álcool de maneira não correta e suga dele a energia do álcool, ou ele se gruda no local de força genital e de lá ele tira energia. Os sábios da Torá já explicam que eles vão e esquentam a pessoa, usam desse calor, também da força da semente da pessoa, para criar novas entidades. Aqui eu vou revelar para vocês algo, mas eu não vou entrar fundo nisso, eu vou só tocar
da alusão. Eu não quero entrar nesses temas, tem muitas coisas que eu poderia falar, mas eu não posso falar. Quem entende o que eu quis dizer com essa frase, tá, fica entendido. Isso se conecta também por detrás do cenário, com o tema dos sacerdotes de Edom não se casarem. Eu vou parar esse tema por aqui, mas eu já deixei entender aqui um tema muito profundo. Isso gera uma força da impureza muito grande quando a força genital é usada unicamente para idolatria. Por aqui eu paro esse tema, não quero entrar muito nesse tema, mas já deu para entender aqui muitas coisas. O livro de Zohar fala que no enterro, a pessoa quando ela falece, ela deixa o corpo, ela vê o entorno dela, e no enterro ela vê todas as almas que ela criou com essa força genital, por exemplo, dela, e elas querem se grudar à pessoa, elas estão já presas à pessoa, ela é como filhos espirituais dessa pessoa. E esse é um dos problemas graves do sêmen em vão. Também, quando a pessoa reza por um doente, se usa pela Torá o nome, é aconselhado usar o nome da mãe, filho da mãe, e não o nome do pai, porque quando você reza por alguém, a pessoa tem que ter méritos. E como, em geral, o homem ele tem acusação nesse tema de desperdício de semente, então se usa o nome da mãe para não alertar, para não acordar essa acusação contra a pessoa. Quando eu expliquei sobre a sequência de festas, das festas que tem na força de Edom, a gente começou com o Natal, o Nascimento, que justo com Hanukkah, luzes, o Ano Novo depois, que é justo o dia da circuncisão, e são os 8 dias de Hanukkah, justo isso encobre desde o Natal até o Ano Novo, os 8 dias de Hanukkah. Depois tem o Carnaval, na época de Purim, e tudo que a gente falou do Carnaval, quando já começa a botar para fora a essência de Edom. Depois a gente viu a quarta-feira de cinzas, o remorso, o choro, 40 dias da quaresma, como os 40 dias que tem no povo de Israel, que o Moshe subiu para pedir o perdão e ter penitências. E depois teve a Páscoa, em contrapartida tem o Pêssar do povo de Israel. E depois 50 dias tem o Pentecostes, que é o dia que eles dizem, segundo a tradição, a revelação do Espírito Santo. De passagem, eu não falei na primeira vez. É algo que é muito importante ser falado, porque isso vai abrir uma chave de entendimento nova. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou revelar para vocês um segredo de entendimento profundo desse tema, que não foi falado na primeira vez. Eu vou trazer isso como um exemplo da chave, e depois eu vou revelar essa chave de entendimento. Prestem muita atenção agora, que é um tema muito importante. Eu não falei muito dessa revelação que eles falam do Pentecostes, que foi depois de 50 dias da Páscoa. O que dizem dessa revelação? O que eles dizem? Que veio o Espírito Santo para os apóstolos de Yeshua. Alguém já parou para pensar quantos eram os apóstolos de Yeshua? Todo mundo que estuda um pouco da cultura cristã sabe que eram 12. Outra vez aqui a gente vê interessante que eles querem outra vez imitar, encostar e sugar da Torá, que falam das 12 tribos. 12 tribos na Torá. E Yaakov, que é Israel, ele deixou 12 tribos. Outra vez aqui tem como cabeça o Yeshua e os 12 apóstolos dele. Essa é a formação do cristianismo, a formação com aparência idêntica. Idêntica. Essa informação é muito importante, como todas as outras, porque aqui eu vou abrir uma chave de entendimento nova. Por que eles fizeram dessa maneira? Eu já falei 2 motivos da outra vez. Aqui vai ser o terceiro motivo. O primeiro motivo eu falei com uma máscara, porque para parecer que é o que é, parece ser o que não é na verdade. E assim eles se encostaram já no judaísmo, que existia já de antes, e eles podem usar de toda a cultura judaica para explicar a cultura deles. Eles podem aparecer, olha, eu sou eles, agora eu estou no lugar deles. O segundo motivo que eu trouxe lá é que eles realmente se alimentam disso. Vejam lá mais detalhes, senão vou ter que repetir todo o que eu falei já. E agora tem o terceiro motivo que está conectado com o primeiro, porém mais profundo. Daqui a gente vê que também tem uma intenção aqui de imitar. Por quê? Porque sempre que você vê na Torá o tema das 12 tribos, das 12 divisões, das 12 forças que isso representam, e etc., tudo que envolve o 12,
que é muitos temas, porque é uma das bases da criação, porque todo o povo de Israel foi construído como expressão da como funciona o mundo, da revelação de Hashem. Então, eles vão usar de toda vez que você vê essas explicações relacionadas a 12, eles vão falar, olha, está falando dos 12 apóstolos. Eles vão conectar com a nova versão que eles fizeram da Torá. Eles vão falar, está falando aqui sobre os 12. Então, mesmo em relação aos 40 números do Quaresma, os 40 dias de preparação para receber a Torá, todos os lugares têm esse número 40 que representa, tem uma representação muito forte. Eles vão conectar com esses 40 dias. Olha só, a Torá já alude a esses 40 dias. Os profetas já aludem, sempre tiveram os profetas nos escritos, na Torá, nos Salmos, alguma expressão que fala do número 50, que também é um número muito significativo, o tempo que demorou para a revelação, para a entrega de Shavuot, para chegar de Pesach a Shavuot, eles usam de Páscoa até o dia da revelação deles. Eles vão falar, olha, aqui o número 50 está aludindo a nossa revelação. Eles vão sempre usar de todas as deixas que tem na Torá, que tem nos profetas, nos escritos, em todos os lugares, como isso é muito feito. A maioria das perguntas que chegam a mim é baseadas nesse erro, nessa enganação, nessa máscara. Sempre que tiver o número 50, vão conectar com esse tema. Ou mesmo em relação ao pão e o vinho, que pode ser o suco de uva, que é o principal alimento e que tem força, e que também a principal bebida é o vinho, que é usado em todas as comemorações importantes da Torá. Eles fizeram disso o símbolo de conexão com Deus deles, o símbolo da carne e do sangue. Esse tema eu vou aprofundar mais no próximo vídeo que eu gravar. Eu falei o próximo, eu gravei um agora antes para responder a continuação do primeiro. Eu quero tocar no próximo vídeo que vai ser sobre a cultura, sobre os estádios e os teatros de Edom. Lá eu vou tocar nesse tema, de entrar um pouco mais a fundo nesse tema do sangue e do vinho, mas do sangue, do vinho, né, e do pão e da carne. Toda vez que a Torá fala, ela coloca muita ênfase no pão. Tem que ter, no pão tem a força de vida. No vinho foi colocada a força de vida, no pão, que são os principais alimentos da comida e da bebida. Agora sempre, então tem muitas alusões na Torá de pão e vinho, porque isso realmente tem alusões a coisas muito mais profundas por detrás que a Torá nos ensina. Assim como é o principal alimento físico, isso alude também uma alimentação espiritual, porque quem coloca a força de vida no alimento é Hashem. E assim, cada vez que a pessoa vê o pão e o vinho, no livro do Tanar, nos Ketuvim, nos Salmos, na Torá, eles vão falar, olha, que está falando de quem? Da conexão com Yeshua. Olha aqui como é meturkam, em hebraico tem a palavra meturkam, como eles foram intencionados com essas intenções de puxar as pessoas, sempre que as pessoas tentam sair da mentalidade de Edom, eles vão se deparar outra vez com um labirinto. Vai ser muito difícil sair se ele não abre olho, se ele não tem a chave da porta para abrir a porta. Essa é uma das chaves mais importantes que tem. Prestem atenção nisso que eu falei agora, anotem isso, deixem com vocês esses conceitos, porque isso vai ser importante ao longo do caminho de quem está se desconectando ainda dessas influências. E quem não está e nunca teve, ele vai poder olhar e admirar a Torá e ver, olha só como as imitações são feitas. Não é à toa, porque nas imitações se incorporam as forças. Isso eu vou falar mais adiante um pouco nesse vídeo também, para responder uma pergunta que me chegou. Eu não falei também sobre a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia, que eles comemoram antes da Páscoa. Vamos entender agora esses pontos. Pessoal, estou falando de temas... Eu não venho aqui, eu não falo de entretenimento. O meu objetivo não é cultivar seguidores e não é falar de entretenimentos. O meu objetivo é revelar a verdade para as pessoas abrirem os olhos e assim se conectarem com a Hashem. É por isso que eu paro meus estudos para falar esses vídeos e preparar esses vídeos. É o único motivo que eu faço. Então, como não é entretenimento, esses temas eu não falei. Tem muitos temas que eu não falei, que eu acho que seria mais por entretenimento, então eu não falo. Mas coisas que eu acho que são importantes. Às vezes eu toco coisas interessantes para dar um sabor para os vídeos. Porém, tem um tema que esses temas também são importantes. A Quinta-feira da Santa, Sexta-feira da Paixão e o sábado de Aleluia, que eles comemoram antes da Páscoa. É quinta, sexta e sábado antes do domingo de Páscoa. Vamos entender um pouco essa sequência. Vamos começar com a Sexta-feira da Paixão, que é o dia da crucificação que eles explicam. Os sábios explicam, foi o dia que ele foi crucificado. Na verdade, ele foi pendurado, depois ele foi crucificado. Porém, os sábios explicam que a sexta-feira, olha só,
alude também o fato de ser na sexta-feira. Alude que a força de Edom cairá no 6º milênio. Assim os sábios escrevem já há centenas de anos atrás. Eles escrevem que isso alude que a força de Edom vai cair no 6º milênio, já que Yeshu, ele é a força de Esav, que é a força de Edom, e ele foi, no 6º dia, ele foi crucificado. Alude, tem todos os temas da crucificação, tudo relacionado com as forças ocultas por detrás disso. Tudo, ao mínimo detalhe, acreditem em mim, é impressionante. Mas como eu falei aqui, 3 horas não seriam suficientes para explicar cada detalhe. Vamos falar das chaves. Então, aqui na sexta-feira alude que a força de Edom cairá no 6º milênio. Porém, também podemos ver um outro ponto. O período propício para a caída de Edom é antes de Pessah, nas vésperas de Pessah. É o momento propício da queda, da força, em essência, de Edom. A gente sabe que os sábios já nos revelaram que a revelação, o tempo mais propício para a revelação em Nissan é na época de Pessah. Então, um pouco antes, é o momento propício. E aqui está representado no mundo físico, expresso no mundo físico, que na sexta-feira foi a morte de Yeshu. Antes da caída dele, antes da caída da força de Edom, eles comemoraram. O que eles comemoraram? A Quinta-feira Santa, o dia da última ceia dele, a última refeição que ele fez. Nesses dias que antecedem a Páscoa deles, eles colocaram dias de muito sentimento, muito forte, a quinta, sexta-feira que eu trouxe. Por que eles fizeram dessa maneira? É óbvio que tem motivo. Antes de entrar nos motivos, vamos entrar em uma outra pergunta, que vai trazer para a gente uma chave de entendimento nova. Eu chamo de chave de entendimento, porque abre uma nova porta nessa fantasia toda, para colocar uma visão mais reta e verdadeira na realidade. Vai nos dar Keilim, ferramentas para entender melhor toda essa realidade. A pergunta é a seguinte: por que dentro das comemorações deles, eles colocam uma alusão da própria caída? A gente vê isso na sexta-feira de paixão, que alude à caída deles. A gente vê também no episódio que eu trouxe do Talmud, a cada 70 anos que Roma festejava a força de Edom, a riqueza de Edom, o domínio de Edom em específico em relação ao povo de Israel. E lá eles falavam como contra a vontade deles: pobre desse quando esse se levantar, aludindo à queda de Edom. Pobre de Edom quando Israel se levantar. Por que dizer contra a vontade? Não diga e pronto. Para entender essa questão melhor, eu vou trazer relato de pessoas que mexiam com bruxaria, que mexiam com ocultismo, que eles relataram que às vezes essas entidades incorporadas, espíritos baixos, eles às vezes citavam que tem um Deus que está acima de tudo. Em geral, eles chamavam de Deus as entidades. Eu explico isso bem e a fundo no livro Os Bruxos Estão Mortos. Toda essa visão que eles têm. Porém, sempre eles induzem a pessoa, mesmo que eles induzem a pessoa para servir a eles, a entidades, a idolatria, porque dá força para eles isso. Mesmo que eles instruem isso, induzem a isso, às vezes eles têm que reconhecer e revelar que tem um Deus acima de tudo. Por quê? Vocês querem que sirvam a eles? Porque eles revelam às vezes que eles estão baixo o domínio de Deus? A resposta para isso é porque sem isso eles não vão ter força nenhuma. Também a força da idolatria vem de Hashem. Por isso, as próprias entidades instruem os seguidores, ou revelam para os seguidores, ou induzem os seguidores a revelar esse ponto da existência de Hashem, da caída do mal, e de Hashem como controlador do mundo. Porque sem isso, eles não têm conexão. A força deles também vem de um Deus único que controla e mantém a criação. Se eles não colocam uma conexão com isso, eles também não vão receber o alimento. A origem da idolatria deles, a entidade mãe da idolatria, ela induz toda, ela que recebe os fundos da Caixa Econômica, lá a Caixa Econômica de Hashem, ele que recebe os fundos para investir no exército dele. Então ele tem que fazer essa conexão, então ele tem que aludir, ele tem que expressar isso. Sem expressar isso, ele não tem conexão, e aí ele perde a força. Ele vai receber a força dos fiéis que estão servindo ele. Quanto mais fiéis, mais ele vai receber da Caixa Econômica os fundos dele. Porém, se ele não reconhece, então ele perde essa conexão totalmente. Aí ele perde a força dele. Então, contra a vontade,
ele tem que revelar isso. E por isso se expressa também no mundo físico, que às vezes as entidades têm que revelar isso, porque elas são instruídas pelas entidades mães dela, que elas chamam nos serviços de Deus. Mas às vezes falam, então, tem um Deus acima de tudo. Às vezes não, ele tem uma confusão. Isso que eu escutei de relatos de pessoas que mexem com isso. Assim elas falam, assim a gente entende tudo. O que está por detrás dessa fantasia toda? Esse foi o motivo, de fato, que eu trouxe, do remorso que eles têm depois do carnaval, os dias de quaresma, também na véspera de Pêssar, como eu citei, o povo de Israel expressa esse ponto que vai terminar a eliminação das forças de impureza. Tem um pedido que muitas pessoas fazem na queima do Hametz, pedindo pela eliminação das forças de impureza, porque é o tempo propício. Eles sentem isso, como expliquei na primeira parte. Vamos lá seguir a nossa sequência nova, novas revelações. Depois tem o sábado, depois da quinta, sexta-feira, tem o sábado de aleluia que eles comemoram. O que eles fazem nesse sábado que entrou como costume? É bater no Judas. Prestem atenção, pessoal, vamos abrir os olhos. O contrário de Purim, que se bate no Amã. Justo os mesmos costumes direcionados para as forças opostas. Por que batemos no Amã em Purim? Tem o costume de bater no Amã, faz o boneco do Amã e bate no Amã. Por quê? Porque o Amã representa toda essa força do mal no mundo, para eliminar e retirar essa força do mundo. Essa é uma expressão que tem esse dia, tem essa força de eliminação do mal. Então se bate no Amã, porque isso fortifica os nossos pedidos, fortifica nossos sentimentos. E também tem uma certa influência nesse costume. E assim eles batem no Judas. Porque é o contrário, depois que eles já viram que não foi a revelação, antes da comemoração para receber força, com medo do Hametz, como eu falei, eles têm que também tirar a força agora de quem? Do lado da pureza, do lado da revelação de Hashem. Eles querem outra vez dar força para os serviços dele, para captar a força da idolatria deles. E assim eles batem no contrário, no Judas. Quando vê que todavia não foi a revelação, então o que acontece? A tendência e a essência de Edom é desprezar os serviços de Hashem e se preparar para a comemoração, com a conexão direta, com a fonte direta deles, a força intermediária, a força de idolatria, que é a força direta deles, espiritual, que é Edom, que é Isav, a Sitra Achra. Isso explica essa sequência de costumes. Eu falei da outra vez do vão e do vazio, que tem por debaixo das fantasias de Edom. Vou contar para vocês o caso de uma pessoa que decidiu fazer tchuvá, se aproximar, um judeu que se aproximar do judaísmo num carnaval que ele estava comemorando, no Espírito Santo, que de santo não tinha nada lá. Ele estava comemorando, bailando no carnaval, na beira do mar, no Espírito Santo, que como eu falei, não tinha nada de santo no espírito daquele local. E eles estavam bebendo cerveja na euforia do carnaval e de repente caiu o som. Terminou o som, ficou um silêncio. E ele viu que aquela alegria toda, todo mundo, uma maior alegria do mundo parecia ser lá, a maior ilusão de alegria do mundo, para ser mais correto, quando caiu o som e ficou em silêncio, ele falou que viu algo que impressionou ele muito, muito, muito. Todo mundo ficou em depressão de um segundo para o outro. Estava todo mundo cantando, bailando, dançando, bebendo. Parou a música, todo mundo em silêncio, com cara de triste, depressão. Depois de alguns segundos em silêncio absoluto no local, milhares e milhares de pessoas, total silêncio, começaram a vaiar, a jogar coisas na banda, jogar lata de cerveja, uma raiva, gritos, até que de repente o som volta, todo mundo começa a dançar outra vez, não aconteceu nada, todo mundo contente, alegre. Aí ele viu, como uma maneira que ele viu um sinal do que eu estou falando aqui, do vão e do vazio que tem por trás disso. Quem dera fosse o vão e o vazio. A gente vai ver que o vão e o vazio não é nunca vão e vazio. Isso no próximo vídeo que eu falar sobre os teatros e os estádios de Edom. Vocês vão entender melhor esse vão e vazio. Porém,
ele viu de um momento para o outro o que é a falsa felicidade. A máscara foi retirada e que não tem nada lá de baixo. Nada. Tristeza, depressão. E precisa, através de todos os estímulos externos para dar para ele essa alegria, essa ilusão de alegria. E de todo mundo contente, alegre, é tudo ilusão. No fundo está todo mundo lá vazio, deprimido. Eu falo de maneira genérica, claro que tem pessoas de vários níveis diferentes, cada um com a sua situação. Me perguntaram sobre desfazer de livros. Tem pessoas que têm livros de idolatria, não só livros de testamentos novos, também tem livros de outras culturas e religiões, tem livros de outras ideologias. Saibam que a influência, o espírito do livro, paira junto ao livro. A influência de toda religião nova, ideologia nova, que não é de Hashem, que vem contra as ideias de Hashem, de fato, é contra a vontade de Hashem. De fato, isso faz com que a presença de Hashem se oculte do local. E se a presença de Hashem se oculta do local, quem paira lá? Quem paira lá? Justo. É ele. As forças de impureza pairam no local onde Hashem é como onde ele se oculta. No mundo, os Zohar explicam, não tem nada vazio. Ou tem presença de Hashem mais intensa, mais intensa, mais intensa, ou menos intensa, menos intensa. E quando Hashem vai se ocultando, o domínio do local vai sendo tomado pelas forças de impureza. Então, quando algo é contra a vontade de Hashem, não é permitido fazer uma religião nova, não é permitido fazer uma ideologia nova contra Hashem. A pessoa tem que servir a Hashem unicamente, ele instrui na Torá como servi-lo. Ou como judeu, cumprindo toda a Torá de maneira íntegra, ou como Benor, cumprindo a sua parte das leis que ele está obrigado a cumprir e as suas ramificações. Então, o brasileiro, eu quero botar uma ênfase. O brasileiro é uma pessoa, em geral, boa. Ele tem um espírito bom. Essa é a natureza geral dos brasileiros. Quer ajudar, fazer o bem. Então, também quando toca nesses temas, eles tentam ver o lado bom dessa ideologia, dessa cultura, do amigo que deu para ele um livro de presente. Mas temos que saber que a consciência deve moldar os sentimentos da pessoa. E quando precisar, ser valente. Saber rejeitar, saber, é claro, com educação, com modos, não precisa ficar nervoso nem gritar com ninguém, mas saber para a sua vida não deixar que moldem os seus valores. A consciência tem que moldar os seus valores de acordo com a vontade de Hashem. Não começar a achar os lados bons que tem dentro de uma ideologia ou de uma religião, de livros que são contra a vontade de Hashem. Então, a pessoa deve ser limpa, deve estar limpa e verdadeira com Hashem e saber se desfazer de tudo que não representa a sua vontade. Pessoal, vou terminar aqui. Desejo para todo mundo sucesso e tudo de bom.